Olá pessoal, Luiz Eduardo, Strategic Invest, que está falando. Primeiramente gostaria de apresentar o nosso site. Para quem não viu ainda, tem dois vídeos, um falando sobre a nossa estratégia de médio e longo prazo e um outro vídeo falando sobre a nossa estratégia de curto prazo, para que o investidor se localize, veja qual é a sua expectativa com relação ao investimento em ações. É um teste rápido, onde você se localiza, você se situa onde você quer chegar. Convido todos a assistir. Começando pelo Ibov, o Ibov teve uma semana de queda, menos 1,59. Semana passada havíamos dito que ela tinha rompido essa resistência, estava com o caminho aberto para chegar por volta de 70 mil pontos. Mas não foi dessa vez. Ela fez um topo, um novo topo por volta de 67.800, corrigiu, fez um fundo nesse suporte em 64, 65 e está corrigindo. Então, para que ela chegue nos 70 mil pontos, ela vai ter que romper essa resistência em 67.800. Na verdade, ela está fazendo aqui uma acumulação nessa resistência de 66.400 aproximadamente. Então vamos ver como ela vai se comportar nessa semana. Então, se ela voltar a romper esse suporte 64.900, ela pode vir buscar os 60.600. E rompendo essa resistência, aí sim ela vai dar continuidade ao seu movimento de alta de médio e longo prazo em busca dos 70 mil pontos. Petrobras também não foi diferente, teve uma forte queda em menos 6,28. Ela fez esse novo topo em 25,3, corrigiu e está fazendo uma acumulação nesse suporte em 23,6. Mas ela continua numa tendência de alta de médio e longo prazo. Ela está respeitando esse canal de alta, ela bateu aqui nessa linha inferior desse canal e está respeitando essa linha, não rompeu. E vamos ver como ela vai se comportar nessa semana. Se ela romper esse suporte em 23.600, ela vai buscar os 22,76. Rompendo os 22, aí sim ela reverte essa tendência de médio e longo prazo de alta para baixo. Caso contrário, ela vai encontrar agora essa resistência em 25,31, para depois encontrar aquela outra resistência que falamos semana passada, aquela forte resistência em 25,8, para aí sim buscar os 27,64, dar continuidade ao seu movimento de médio e longo prazo de alta. Olhando agora o curto prazo, então vamos ver Petrobras no curto prazo. Vamos utilizar o gráfico de periodicidade de 15 minutos. Então, como vimos, no longo prazo ela está em alta, então nossos relatórios indicam compra para o médio e longo prazo. Para o curto prazo, ela está numa tendência de baixa. Então, a partir do dia 6, nós já indicávamos tendência de baixa, portanto, operar vendido. Então, no curto prazo, estamos operando vendido, estamos ainda vendidos, e se essa semana continuar caindo, nós vamos lucrar na baixa no curto prazo. No longo prazo, estamos lucrando na alta. Se ela reverter e continuar a subir, nós vamos continuar lucrando na alta numa tendência de médio e longo prazo. A Vale também teve uma semana de forte queda, menos 7,78, foi mais do que a Petrobras. Ela vinha numa tendência de alta de médio e longo prazo, nossos relatórios indicavam compra, mas ela essa semana teve uma forte queda e ainda não reverteu essa tendência de média de alta para baixa, e nossos relatórios indicam um neutro, ou seja, vamos aguardar para ver se ela romper esse suporte, que ela está dando sinais de rompimento. Se ela confirmar esse rompimento, ela irá reverter sua tendência de médio e longo prazo de alta para baixo. Se não, ela volta à sua tendência anterior de alta
e aí ela vai encontrar primeiramente essa resistência em 43,03 e em seguida 44,260. Mas a força está mais na baixa, tudo indica que ela irá dar continuidade a esse movimento de baixa e vai encontrar agora o próximo suporte em 38,66. No curto prazo, a Vale, então, passando para o gráfico de 15 minutos, que é o que a gente utiliza nas nossas estratégias de curto prazo, a gente já vem indicando venda, ela entrou numa tendência de baixa desde o dia 5, então a partir do dia 5 a gente já indicava operar vendido e continuamos operando vendido, ou seja, se ela continuar caindo, a gente vai continuar lucrando no curto prazo. Se ela reverter, a gente sai. Na nossa estratégia de curto prazo, só para lembrar, quem não viu os vídeos ainda, nossos stops são movidos diariamente. Então, cada dia ele é movido no sentido da tendência. Se, a partir da semana que vem, ele reverter, a gente já sai ao primeiro sinal de reversão. Com isso, a gente protege mais o nosso investimento, porque o nosso stop está sempre próximo do nosso dinheiro, do nosso investimento. Essa é a grande diferença da nossa estratégia para as estratégias comuns que vocês podem estar acostumados a ver. Então a gente tem lucro e sempre uma perda pequena. A gente favorece o lucro, quanto mais, melhor. E eventual prejuízo vai ser sempre pequeno, porque o nosso stop vai correndo sempre junto. A grande campeã da semana foi a Marfrig, com mais 9,38. Olhando nossa estratégia de curto prazo, estamos falando de uma semana, ela já vem indicando, ela indicou compra, tendência de alta a partir do dia 7. Então a gente já pegou uma parte desse rendimento e continuamos comprado em Marfrig no curto prazo. Isso quer dizer que se essa semana ela continuar subindo, nós vamos continuar lucrando com ela. E o nosso stop, como eu falei, está subindo junto. Está caminhando junto com o seu investimento. Caso ela reverta durante a semana, a gente sai fora, ficando com o máximo lucro e a menor perda sempre. Só a grande campeã do ano das ações do índice Bovespa agora é a Hering, com mais 50,09. Estamos aí, começo de março, ela já deu 50%, excelente rendimento. Então, olhando a nossa estratégia de médio e longo prazo, voltando ao gráfico diário, na verdade a gente está indicando compra para esse papel desde final de outubro aproximadamente, e a gente já pegou uma boa parte desse rendimento, continuamos comprados, continuamos indicando compra no médio e longo prazo, e a grande diferença da nossa estratégia de médio e longo prazo para o curto, que no médio e longo prazo nossos stops são movidos, é tudo mais lento, ele é movido em média uma vez por semana, para a gente pegar toda a tendência. E com isso a gente consegue o máximo lucro no longo prazo, também minimizando a perda sempre. Pessoal, então a nossa estratégia de médio e longo prazo se encontra no nosso guia de estratégia para investimento em ações para médio e longo prazo. São dois relatórios totalmente distintos, um para o médio e longo prazo e outro para o curto prazo. Então aqui você encontra a análise de todas as ações do índice Bovespa. Então aqui que a gente falou, Petrobras, ela está aqui dando compra, está em alta. Então está aqui os níveis de suporte, quantas ações você deve adquirir para proteger o seu patrimônio. E a Vale, ela virou, ela tá neutra, ou seja, estamos aguardando uma definição para que lado que ela vai. Então saímos fora essa semana, fomos estopados e estamos aguardando. E o outro relatório é o nosso guia de estratégia para o curto prazo. Então lá você também encontra as estratégias para todas as ações do índice Bovespa, atualizados diariamente, tanto o gráfico quanto os relatórios. Lá você encontra também o valor de entrada, quantas ações deve adquirir, o valor do stop. Então, lá por exemplo a Marfrig que a gente viu, ela está aqui dando alta, estamos comprado desde o dia 7 que eu falei,
e continuamos comprados. Tudo muito simples, tudo muito fácil de enxergar. Qual a vantagem de você ter esse relatório? Você tem à sua disposição a análise de todas as ações, a hora que você quiser, o dia inteiro. Não precisa esperar chats, não precisa me mandar e-mail, está sempre ali disposto, está ali no site, atualizado diariamente, a um custo imbatível no mercado. É o equivalente à sua taxa de corretagem de compra e venda que você gasta na sua corretora, em média, né? Em alguns casos ela é um pouco acima, em muitos casos ela é abaixo. Se comparar com a taxa Bovespa, então ela é muito abaixo. Dá, em geral, menos de R$ 1 por dia para cada relatório desse. É muito barato, vale a pena, são 3.000 análises por mês. São 148 por dia, análises, dando um total mais ou menos de 3.000 análises por mês, por um custo baixíssimo, imbatível no mercado. Espero que você conheça, faça um teste e utilize nossos relatórios, mesmo que seja mais uma opinião, se você já tem uma estratégia definida. Boa semana a todos, obrigado pela atenção e bons negócios.